Olá pessoal, na aula de hoje nós vamos falar sobre a questão da nova ortografia. Eu não sei se vocês já leram algo sobre isso, mas a partir do dia 1º de janeiro de 2016 nós temos que escrever a partir das normas da nova ortografia. Então houve algumas alterações, tanto na escrita de algumas palavras quanto no uso do hífen. Então na aula de hoje eu vou apresentar a vocês e recapitular alguns dados do ensino que vocês aprenderam no ensino fundamental, no ensino médio, que são essenciais para compreender a questão da nova ortografia, da acentuação, tá certo? Então vamos lá. Primeiro eu preciso rever com vocês o que vem a ser uma palavra monossílaba, oxítona, paroxítona e proparoxítona. Então vamos lá. Alguém aqui se lembra o que é uma palavra monossílaba? Monossílabas são aquelas palavras que possuem apenas uma sílaba. Oxítona são palavras onde a última sílaba é a mais forte. Paroxítona, a penúltima sílaba é a mais forte. E proparoxítona, a antepenúltima é a mais forte. Exemplo de cada uma delas. Sofá. Qual é a sílaba mais forte? O Fá, né? Estrada. Qual é a sílaba mais forte? Estrada, o Trá. E proparoxítona quando a antepenúltima é mais forte. Qual é a mais forte? Lâmpada, o Lã. Então tá. Oxítonas são aqui. A última sílaba é mais forte. Paroxítona, a penúltima. E proparoxítona, a antepenúltima. Então, sabendo disso, o que é que nós precisamos compreender? Nós precisamos compreender que, de acordo com a norma, as normas da nova ortografia, né, de acordo com a nova ortografia, acentuam-se as terminadas em as monossílabas. O que são monossílabas? As que possuem apenas uma sílaba. Acentua-se, então, todas que terminarem em as terminadas em. Então, terminou em A, E, O, E, ES, EL e OS. Todas estas serão acentuadas. Então, acentua-se as terminadas em A, E, O, em ditongos abertos, que eu vou acrescentar, e terminados em ditongos abertos, el e os. Exemplo de palavra monossílaba que termina com A e se acentua. Já é uma palavra monossílaba? Sim, é uma palavra de uma sílaba apenas que termina com a letra A. Exemplo de alguma palavra terminada com E. Ré, com O, Só, com E, né? Ré, com EI. Deixa eu encontrar aqui uma palavra com EI. Eu não tenho todas, mas, por exemplo, céu, né? Então, terminou tem essas terminações, será acentuada. Olha só, um exemplo de palavra monossílaba, por exemplo, mar. Mar termina com A, com E, com O, E, O, OI. Não. Por isso, essa monossílaba não será acentuada. Outro exemplo é seus. Seus. Terminou com el, né? Não, terminou com eus. Então, essa palavra também não será acentuada. Então, é fácil. Todas as monossílabas terminadas em A, E, O, E, el, oi, es, el, els e ois serão acentuadas. Para que eu memorizasse, eu criei uma regrinha, eu coloquei um P antes de todas as letras para memorizar. Então, eu memorizei como pá, pé, pó, pé, pé, péus, póis, ou pé, péu, pói. Então, faça da maneira que você ache melhor para poder memorizar essas questões. Então, vamos aqui apagar as palavras monossílabas. O que são monossílabas? São palavras com uma única sílaba.
E passar para a questão das palavras oxítonas. Oxítonas. Nas oxítonas será da seguinte forma: todas as oxítonas acentuam-se as terminadas em. Então, a, e, o, em, ei, el e oi. Então, terminou em a, e, o, em, ens, ei, el, oi. O que eu vou fazer? Vou acentuar. Por exemplo, sofá. Sofá é uma oxítona terminada em a. Por exemplo, urubu. Urubu. Por que não acentua-se a urubu? Sendo que, porque é uma oxítona terminada em u. E só irei acentuar oxítonas terminadas em a, e, o, em, ens, ei, el e oi. Certo? Um exemplo de rapé. Certo? Um exemplo de o, metrô, que é uma oxítona terminada em o. Um exemplo de em, porém, oxítona terminada em. Um exemplo de ens, né? Ou em ou ens. É parabéns. Parabéns. Certo? Aqui tem um S. Em ou ens. Terminada em el, ilhéu. Ilhéu. Terminou em el. Enfim. Terminou em a, e, o, em, ens, ei, el, oi. Ou, memorizando, pá, pé, pó, pen, pens, pei, pel e poi, acentua-se todas as oxítonas. O que são oxítonas? Onde a última sílaba será mais forte. Então, oxítonas terminadas em pá, pé, pó, pen, pens, pei, pel, poi serão acentuadas. Vamos agora aprender as paroxítonas. Paroxítonas são aquelas em que a penúltima sílaba é a mais forte. As paroxítonas paroxítonas não se acentuam, é o contrário, né? As terminadas em. Então vamos lá, quais que não se acentuam? A, e, o, an, em, ens, ei e oi. Então, teve essa terminação aqui, se a palavra terminou com isso daqui, ela jamais será acentuada. Um exemplo, cadeira. Cadeira. O dei, né? Ela é uma palavra paroxítona. A sílaba dei é a mais forte. Então, eu posso acentuar essa palavra? Jamais, porque terminou em a. Outro exemplo é ideia. Ideia. Posso acentuar ideia? Não posso, porque é uma paroxítona terminada em a. Depois, nós também iremos ver a questão de que ideia tem ditongo aberto. E ditongo aberto jamais será acentuado de acordo com a nova ortografia. Tá certo? Outra palavra terminada em, por exemplo, item. Item não será acentuado, porque item, né, uma paroxítona terminada em, então eu não acentuo. Por que álbum eu acentuo? Álbum. Al é uma paroxítona terminada em u. Na regra está escrito que eu não acentuarei as terminadas em né? Não tem. Então, não se acentua-se as paroxítonas terminadas em a, e, o, an, em, ens, e e oi. Então, eu espero que vocês
tenham aprendido até essa parte. E agora eu vou falar sobre as proparoxítonas. Essa é muito fácil. Muito, muito fácil. Por que as proparoxítonas? As proparoxítonas são bem mais fáceis. Porque todas serão acentuadas. Então, se a palavra for proparoxítona, ela necessariamente receberá um acento. Tá bom? Então, falou que é proparoxítona, tem um acento. O que é proparoxítona? Proparoxítona são aquelas palavras em que a antepenúltima é a mais forte. Proparoxítonas. Proparoxítonas. Todas, sem exceção, serão acentuadas. Certo? Todas. Exemplo. Médico. Por que médico é acentuado? Médico. Qual é a sílaba mais forte? O mé. Então, ela é uma proparoxítona e toda proparoxítona receberá o acento. Outro exemplo é mármore. Mármore. Mármore é uma palavra proparoxítona e todas as palavras proparoxítonas receberão um acento. Enfim, quanto a isso, sobre a questão das palavras oxítonas, paroxítonas e proparoxítonas e monossílabas, eu espero que tenha ficado claro para vocês. Agora, nós vamos ver algumas questões, alguns detalhes importantes que vocês também precisam saber. Olha só. Não se acentuam os prefixos paroxítonos terminados em I, R e Então, se o prefixo, o que é prefixo? É a palavra que vem antes, pré, né? Se o prefixo paroxítonas, prefixo paroxítonos, jamais serão acentuados. Por exemplo, semi, né? Semi é uma palavra paroxítona que eu não acentuarei porque termina em I, R ou né? Circum, por exemplo, circum adjacente ou semi-hidrato. Palavras com prefixo paroxítono terminado de palavras paroxítonas terminadas em R1 não serão acentuadas. Outro dado importantíssimo, que é uma questão que pode com certeza cair em concurso público, é essa questão aqui, ó. Não se acentuam as paroxítonas. O que é paroxítona? Onde a penúltima sílaba é mais forte, com I e U tônicos. O que é tônicos? Que é forte, a vogal, a sílaba é forte, certo? Que formam hiatos com a vogal anterior quando esta faz parte de um ditongo. Então vamos lá. Que formam hiatos. Hiatos. Quem é que se lembra o que vem a ser o hiato? Hiato são encontro de duas vogais? São o quê? Hiato é quando uma vogal fica sozinha na sílaba. Por exemplo, feiura. Fazendo uma brincadeira, feiura, de tão feia, perdeu o acento. Então, olha só, feiura. Feiura é um hiato em que, se você olhar para trás, eu sempre expliquei assim para os meus alunos, olhou para trás, tem um hiato, olhou para trás, tem um ditongo, o que eu posso fazer? Eu já posso necessariamente retirar o acento. Feiura não se tem mais acento, ó. Não se acentuam paroxítonas com I e U tônicos que formam hiatos com a vogal anterior quando essa faz parte de um ditongo. Então, tem um hiato, olhei para a sílaba anterior, é um ditongo, ou seja, o encontro de duas vogais não terá acento, certo?
Vamos ver outros exemplos? Por exemplo, saúde. Saúde. Por que saúde tem hiato, ou seja, uma vogal separada e não perdeu o acento? Porque saúde, quando eu olho para trás, né, olhei para a sílaba anterior, tem ditongo, que é o encontro de duas vogais? Não. Então, neste caso, não perderá o acento. Outro exemplo, cafeína, né? Cafeína é uma paroxítona, que a penúltima sílaba é mais forte, só que acontece que tem um hiato aqui, né, na sílaba, mas a sílaba anterior não tem um encontro de duas vogais, um ditongo, então por isso continua com acento. Então é o seguinte, paroxítonas que sejam hiato, olhou para a sílaba anterior, tem um encontro de duas vogais, ditongos, você vai automaticamente eliminar o acento, tá bom? Então vamos para a próxima parte. Vamos apagar. Olha só. Não se acentua a primeira vogal dos hiatos o, e, mesmo se estiverem em uma sílaba tônica. Olha só. Vou, rebou, né? Vem. Então, se tem duas vogais juntas, perderam, tá? O acento. Não se tem enjoo, enjoo de tanto enjoado, perdeu o acento. É outra palavra que não tem mais acento, tá certo? Agora, nós vamos ver outra questão. Isso daqui é super importante e por ser um pouco mais complicado, também pode cair em algum concurso público. A terceira pessoa do plural, ó, vou até escrever, terceira pessoa do plural, terceira pessoa do plural, do presente e do indicativo. Foi longe, né? Indicativo, mas nós vamos recapitular. Dos verbos ter e vir e seus derivados recebem acento para diferenciar da terceira pessoa do singular. Então, eles e de seus derivados recebem acento, tá? Para diferenciar da terceira pessoa do singular. Então vamos lá. Se eu falo ele tem terá acento? Tem terá acento quando estiver no singular, certo? Tá no singular, ele tem acento. E se tiver no plural? Ele não tem, né? Tá no singular, não tem acento, está no plural, terá acento. E o verbo vir também. Se estiver no singular, não terá acento. E se estiver no plural, terá acento, certo? Só que acontece que os derivados deles, para diferenciar da terceira pessoa do singular, eles serão acentuados. Por exemplo, retém, tá? Ele retém, ele detém, ele contém. Todos esses derivados do verbo ter terão acento. Igualmente, do verbo ter, né, no plural. Retém, eles contêm, eles atêm. Só que no plural o acento será circunflexo. Da mesma forma com o verbo vir. Ele provém, ele desavém, ele advém. Singular, acento agudo, né? Plural, acento circunflexo, desavém ou intervém.
Então é isso, o verbo ter e vir, no singular para o plural, o singular não tem acento, plural tem acento. Mas os verbos que são derivados, que derivam deles, receberão acento agudo no singular e circunflexo no plural, certo? Agora vamos ver aqui os últimos detalhes. Depois eu irei passar para vocês a questão do uso do hífen também, que é muito importante. Só que vai demandar várias aulas, porque é muito conteúdo. A terceira pessoa do singular, do pretérito perfeito do verbo poder, recebe acento diferencial por oposição à terceira pessoa do singular do presente do indicativo. Por exemplo, ela pôde sair porque pode ir sozinha. Ela pôde ir. Ela pôde sair porque pode ir sozinha. Então, o pretérito perfeito, ele recebe acento para diferenciar do presente do indicativo pode, tá bom? E, apesar de homógrafas, ou seja, iguais, não se acentuam mais. Para, verbo, né? Esse para, quando o verbo e para preposição, pelo, preposição, pelo, né? O pelo, que é um substantivo, pelos. Então é isso, pessoal. Deixa eu ver aqui. Essas são algumas dicas relacionadas ao uso da nova ortografia. Eu espero que vocês tenham gostado. Tem vários outros conteúdos que nós podemos discutir, inclusive a questão do uso do hífen, que eu pretendo gravar mais aulas. Eu quero muito que, se vocês gostarem dessa aula, inscrevam-se no meu canal, curtam o canal, certo? Isso é muito importante para que eu possa continuar, sempre estar gravando os vídeos, postando esse vídeo para vocês. Tem alguma dúvida? Deixe sua dúvida, sugestão também, isso é muito importante. Eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima aula.